Bom, mas a doutora Denise falou para mim, então, como é que a gente evita, através da, da introdução alimentar, o aparecimento de distúrbios alimentares pediátricos, tá? Então, eu falei um pouquinho ali em cima que tem muita mãe, né, que reclama que os filhos não comem. Eu acho que esse número é maior que 50%, pelo menos no meu consultório, onde eu lido bastante com nutrição, esse número chega aí fácil a 70%, tá? Agora, o que, que são os distúrbios alimentares pediátricos, tá? Então, esse é um conceito, né, relativamente novo, porque ele foi definido aí pela ESPGHAN em 2019, e eu gosto muito de comentar o título que foi dado para esse tipo de distúrbio alimentar, tá? Porque a gente tem os transtornos alimentares, que eu vou comentar no próximo slide, que são diferentes dos distúrbios alimentares, tá? Só que, assim, se você for ver em inglês, eles falam em eating disorder, que são os transtornos alimentares, e aqui a gente está falando de feeding disorder, tá? Quando a gente fala em feeding, a gente está falando de alguém alimentando alguém. E a gente não tem essa tradução para a gente, para o português, tá? A gente está aqui necessariamente falando de uma alimentação que não está legal, mas que envolve um terceiro, tá? Então, isso é algo que eu chamo a atenção, porque eu acho que é um terceiro pilar, que é o quem alimenta, que a gente sabe muito pouco lidar com ele. E, mais uma vez, na minha opinião, que olho muito para comportamento e relação, eu acho que a absoluta maioria dos casos é aí que a resposta está, tá? Na relação, em olhar para quem alimenta. Muito bem. Então, o que é a definição de um feeding disorder, de um distúrbio alimentar pediátrico, que a gente está aqui trazendo para vocês como algo que a gente quer evitar, tá? Então, primeiro, é um distúrbio na ingestão oral de nutrientes, que não é compatível com a idade, tem uma duração de pelo menos 2 semanas e é associada a um dos seguintes itens, tá? Um ou mais dos seguintes itens. Eu quero deixar aqui, chamar a atenção para que esses itens, eles também estão presentes como critério diagnóstico do TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um diagnóstico previsto pelo DSM, ou seja, é um diagnóstico psiquiátrico, e que está cada vez mais presente aí entre as crianças. Então, são crianças que não comem, e não é porque não querem engordar, tá? Não tem anorexia nervosa na história, são crianças que não comem por questões comportamentais, psiquiátricas, e que está lá previsto no DSM, e a gente muitas vezes tem crianças que têm risco, que têm desnutrição relacionadas a esse caso, tá? Então, essas crianças têm um desses critérios, ou uma condição médica, normalmente cardiorrespiratória, ou crianças que têm comprometimento pulmonar. 2, são crianças que têm uma disfunção nutricional evidenciada ou clinicamente por uma deficiência nutricional única ou múltipla, tá? Porque ela não consegue ingerir uma variedade aí mínima alimentar. Uma criança desnutrida, evidentemente ou comprovadamente por medidas antropométricas. E outra coisa que eu acho bastante importante de destacar é essa dependência de alimentos entéricos ou suplementos orais, tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado antes da gente entrar, porque o risco dessa criança substituir alimento por esse suplemento é bastante grande se você não olhar para quem está preocupado com essa falta, tá? A tendência dos pais de substituir cada vez mais, por mais que essa orientação seja não fazer isso, é muito grande. E a criança que é dependente, quem é? Não é dependente viciado, né? Não é um vício, é uma dependência nutricional. Uma vez que você tira essa nutrição, esse suplemento, a criança desnutre, tá? Tenho alguns casos no consultório, inclusive de TARI gastrostomizado, que se você tira, a criança simplesmente não come. Outro fator importante são as disfunções orofaciais, ou as disfunções na habilidade de alimentação da criança. Então, são aquelas crianças que a gente precisa modificar muito o alimento, ou usar um utensílio diferente, ou usar estratégias alimentares modificadas, isso é o que mais aparece. Eu tenho um paciente que eu sempre conto que a mãe derrubava um detergente inteiro, 1 litro de detergente por refeição, para a criança comer, porque só isso fazia a criança comer, né?
Então, acho que isso ilustra muito quanto isso depende do comportamento também parental. Ou então, pessoal, que é algo que aparece demais, é a disfunção psicossocial evidenciada por, por evitação de situações sociais. Então, os pais deixam de fazer coisas sociais, de ter uma vida social, ou a criança deixa de ter uma vida social. Existe um prejuízo do contexto social da criança por conta de dificuldade alimentar. A criança não consegue comer em outros locais ou com outras pessoas, tá? E, claro, para que a gente considere isso um feeding disorder, a gente tem que não ter outra explicação para isso, né? Como, por exemplo, a criança com desenvolvimento atípico acaba tendo maior risco de ter questões alimentares e ela não entraria nesse diagnóstico, tá?